Então vamos corrigir aí, corrigir não, comentar sobre as questões destacadas da aula 18 e da aula 19, perfeito? A primeira questão da aula 18 vem pedindo para que vocês, né, pensem acerca das alternativas que melhor respondem à ideia de filosofia, que define a filosofia. Então, a filosofia seria alguma coisa no campo da opinião, da doxa, né? Vale lembrar ali que a proposta dos nossos filósofos, tanto Sócrates, Platão e Aristóteles e dos demais filósofos, sempre é nos retirar do campo da doxa, da opinião. A filosofia se define por uma opinião coletiva, de novo aí a ideia da opinião, independente se ela é coletiva ou se é individual, tudo que está no campo da opinião, da doxa, ela está, né, presa a concepções do senso comum, aquilo que não foi passado à crítica. Então, está longe de ser dentro daquilo que a filosofia estabelece como busca do conhecimento verdadeiro. A terceira opção aí, letra C, análise crítica. Né? Qual que é essa análise crítica? É buscar pelas causas das coisas, a partir de um exercício rigoroso, sistemático. Então, seria essa a resposta. A alternativa D tem aí a mitologia, certo? Então, será que o pensamento mitológico, ele de certa maneira colabora com o que é a filosofia? Então, você vai lá e marca a alternativa que depois desses nossos comentários parece mais próximo do que se define a filosofia. A questão 2 vai tratar novamente, né, de aspectos que te ajudam a pensar, a alternar o exercício 1, se ainda ficou dúvida. Lembremos a figura de Sócrates, dizem que era um homem feio, mas quando falava exercia estranho fascínio. Podemos atribuir a Sócrates duas maneiras de se chegar ao conhecimento. Essas duas maneiras são denominadas de doxa e ironia. Então, o que seria a doxa? Acabamos de falar que é a opinião, ironia. É aquela postura socrática de admitir ou, né, assumir um posicionamento de ignorância, de que nada sabe. Ironia e maiêutica, né? Nada sei, então eu vou buscar saber, e aí se minha busca pelo saber surge novas ideias, e dentre essas novas ideias, uma delas pode sim, de fato, responder o que é verdade sobre determinado assunto que eu me pus a investigar. Maêutica e doxa, maêutica e episteme, certo? Então, aqui é uma postura. A episteme é ciência, é fazer ciência, é buscar pela verdade, mas ela é uma postura ou ela é uma área, certo? Não vou dar a resposta, né? Como de praxe, vocês, depois desses nossos comentários, vá lá e façam a atividade. No livro 7 da República, que é um livro importante da obra de Platão, nos quais os diálogos, né, socráticos diz respeito a tudo que está relacionado à cidade. Platão apresenta o célebre mito ou alegoria da caverna. Pode-se afirmar que com esse mito ele pretendia demonstrar que a democracia não é um bom sistema de governo? Bom, no mito da caverna, Platão vai falar sobre o conhecimento, embora na República, nesse livro, ele vai fazer importantes considerações críticas a respeito da democracia. Mas vale aqui ater o que a questão está pedindo, né? Que é a respeito do conhecimento, certo? O que ele pretende com o mito próprio do mito, né? Ou a alegoria da caverna. Provar a imortalidade da alma humana, Platão faz isso em outros diálogos, né?
Mas será o mito, a intenção é essa? Mostrar que os cidadãos são geralmente injustos com aqueles que querem ser justos? Platão faz essa discussão, mas será que ainda assim o mito da caverna está tratando única e exclusivamente disso? É o que está, né, no cerne, na essência da narrativa? Esclarecer algumas questões sobre a importância da educação dos filósofos que viriam a ser no futuro os governantes da cidade justa. E aí? O que vocês acreditam ser a melhor alternativa? A felicidade, questão 3, é, portanto, a melhor e mais nobre e mais aprazível coisa do mundo. Isso tem cara de Aristóteles, né? O homem tem um fim, que é a felicidade. Essa ideia nós vamos desenvolver melhor em algumas aulas depois, especialmente lá no segundo ano, quando nós vamos retomar Aristóteles para entender um pouco da ética e da política, né? É importante nós agora fazermos um adendo aí que a felicidade que Aristóteles fala aqui é um tanto quanto diferente daquilo que nós, sociedade do século XXI, entendemos como felicidade. Então, a felicidade é, portanto, melhor e mais nobre e mais aprazível coisa do mundo, e esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre, a mais justa e a melhor é a saúde, porém a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor, nos a identificamos como felicidade. Vamos lá. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como busca por bens materiais e títulos de nobreza. Lembra que eu disse para vocês? Aristóteles vai pensar um pouquinho diferente, né, do que a sociedade do século XXI considera como meios ou modo, né, de se pensar a felicidade. Plenitude espiritual é ascense pessoal, né, ascense é elevação. Finalidade das ações e condutas humanas. Conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Então, se ainda persistir dúvida, pessoal, vá lá, coloque no mural, tá? Mas eu acho que já dá, né, pra gente entender aí um pouquinho. Na atividade da aula 19, nós continuamos com Aristóteles, mas agora com a metafísica de Aristóteles, onde a questão 1 pede para listar o quê? As causas, né, nas quais Aristóteles busca entender sobre o ser. Essas causas seriam material, formal, eficiente e final? Lembram lá, né? Todo ser pode ser compreendido e explicado a partir de 4 causas. Essas causas seriam matéria, forma, finalidade e conclusão? Começo, meio, fim e conclusão? Começo, matéria, formal, finalidade? Né? Acho que está bem explícito aí qual que é. Para os estoicos, Deus não seria algo separado do mundo. Pelo contrário, ele seria o próprio mundo. Tal pensamento estabelece na filosofia uma doutrina do pensamento chamada. Quem são os estoicos? Os estoicos é uma das escolas do período que a gente chama de helenísticos, né? Escolas helênicas. São as escolas de filosofia ou formas de pensar posterior ao período clássico. Bom, para os estoicos, tá? Deus e o mundo não são coisas separadas, há um sincretismo. E aí, qual é, né, a forma de pensar esse sincretismo? É a partir do ateísmo? O ateísmo é quando você nega a existência de Deus. De um teísmo, a afirmação de Deus. Um hedonismo. Hedonismo tem a ver com a ideia de prazer, né? E um panteísmo. Panteísmo é a ideia que Deus é todas as coisas. Acho que está bem
tranquila essa aí, né? A palavra ceticismo ou cético, então continuamos ali na filosofia helenística, possui significados quando falamos do ceticismo antigo. Qual dessas alternativas abaixo define corretamente seu pensamento? Bom, o que é ser cético? É alguém que não toma como verdade prontamente alguma coisa. Embora, pessoal, quando nós falamos em ceticismo, é importante a gente saltar 2 pontos. Primeiro, existem os céticos que duvidam da possibilidade de se afirmar algo sobre coisas, certo? Que exista verdade sobre alguma coisa. Isso chega a quase que um niilismo, a negação da verdade. Então, esse ceticismo é sim uma das escolas lá do período helênico. Tem como Pirro seu principal representante. Bom, e existe um cético que está próximo à filosofia cartesiana de René Descartes, que é a dúvida temporária. Eu vou duvidar das coisas, mas eu vou duvidar por um período de tempo, até que eu faça a investigação e chegue à verdade, certo? Então, é interessante que a gente saiba, quando nós estamos falando de ceticismo na filosofia, de quem nós estamos falando, perfeito? Então, vamos lá, né? Qual dessas alternativas que melhor descreve o ceticismo, então, aqui, no que diz respeito ao ceticismo pirrônico? Não acreditar em nada que não possa ser observado, negar a existência de Deus e outros seres sobrenaturais, ou se é cético ou não é, né? Não tem como ser meio cético, eu sou cético nisso, sou cético naquilo, não. Postura cética no sentido da escola não elencava coisas que você poderia ou não acreditar, era não acreditar, né? Buscar uma vida com base na maximação dos momentos de prazer, isso tem a ver mais com o hedonismo. Defender que somente os deuses podem descobrir a verdade. Bom, nós estamos falando de filosofia, né? Então, de certo modo, essa ideia dos deuses, ela não está presente dentro da corrente ceticista. Suspender o juízo sobre todas as crenças. Eu acho que está, né, óbvio aí. A quarta e última questão, com base no conhecimento sobre alienação e ideologia, que é que nós fizemos já essa revisão na nossa penúltima aula, na nossa última aula, né? Considere as afirmativas a seguir. Afirmativas. A consciência de classe para os trabalhadores resulta da vontade de cada trabalhador em superar a situação de exploração e que encontra sobre o capitalismo. Aqui, pessoal, essa questão acho que a gente já resolveu ela na nossa aula anterior, né? É no mercado que a exploração de trabalho torna-se explícita, favorecendo a formação da ideologia de classe. A ideologia da produção capitalista constitui-se de imagens e ideias que levam os indivíduos a compreender a essência das relações sociais de produção. As mercadorias apresentam-se de forma a explicitar as relações de classe e o vínculo entre o trabalhador e o produto realizado. O processo de não identificação do trabalhador com o produto do seu trabalho é o que chamamos de alienação. A ideologia liga-se a esse processo, ocultando as relações sociais que estruturam a sociedade. Aí é a letra E. E essa questão nós já trabalhamos ela na aula anterior, da semana passada, certo? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que esses comentários, esses adendos tenham, né, elucidado a qualquer dúvida que tenha ficado aí. Mas ainda assim, se persistem, né, dúvidas, não deixe de fazer o comentário, de nos procurar. Lembrando que as nossas segundas aulas sempre serão aulas para tirar dúvida. Então, vá até lá no Classroom, coloque a sua dúvida, sua sugestão, seu comentário, que nós estamos aqui prontos para responder. Bye para vocês, até!